Salve galerinha, estou de volta com a segunda parte do treinamento de NR34. Para você que ainda não viu, tá chegando agora, já está disponível no canal a primeira parte, tá? Se você quiser esse treinamento aqui em PowerPoint, como vários outros que eu tenho para poder adiantar a sua vida, manda um e-mail para mim. Estou pedindo uma contribuição simbólica para poder ajudar o canal e aí vai facilitar a sua vida também. Esse treinamento aqui tem 80 slides, vai com um checklist de içamento e mais uma PT. Tá? PT eu já mostrei no treinamento anterior, no primeiro vídeo. Meu e-mail e meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. E vamos sem enrolação para continuar no nosso treinamento aqui. Pessoal, falar um pouquinho sobre a APR, tá? Eu já comentei sobre a APR no primeiro vídeo. Não vou ficar me alongando nesse daqui, tá? Ela consiste na avaliação dos riscos potenciais, né? Suas causas, suas consequências, as medidas de controle. Ela vai ser efetuada por uma equipe multidisciplinar ou coordenada por um profissional de segurança do trabalho, ou na existência deste, o responsável pelo cumprimento dessa norma. Eu discordo desse item da norma. Eu acho que um profissional que não seja da segurança do trabalho, ele não pode fazer uma PR. Isso é a minha opinião particular, tá? E se você tem essa autonomia na empresa que você trabalha, na minha opinião, você jamais deve aceitar uma APR sendo feita por um profissional que não seja da segurança do trabalho, porque existem muitos riscos aí que envolvem a elaboração de uma APR, de todo o entorno. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo, então não vou ficar me repetindo aqui. Mas eu acredito que para fazer uma APR tem que ser um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Ou um tecnólogo de segurança do trabalho, beleza? Referente ao trabalho a quente, pessoal, essa norma também, ela considera trabalho a quente todas as atividades de soldagem, goivagem, que é o corte, né, como, por exemplo, com maçarico de óxido acetileno, esmerilhamento, que é a famosa lixadeira, né, ou esmerilhadeira, corte ou outras atividades que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelha ou chama, tá? Então, todas essas atividades aí são consideradas a quente. Muita gente não considera a atividade com lixadeira como trabalho a quente, tá? Inspeção preliminar, pessoal. Então, o que a NR fala? A 34. Antes de você começar essas atividades que vão gerar, né, fontes de calor, né, o local de trabalho tem que ser limpo, seco, isento de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos, contaminantes. A área só vai ser liberada após a constatação da ausência desses riscos. Então, por isso que a PT tem que ser diária, para que você vá lá todo dia verificar isso. Ah, Fabiano, mas a semana toda eu estou olhando e não tem combustível no local. Eu tenho que ir lá todos os dias? Tem, porque você não sabe o que aconteceu naquele local depois que você foi embora. Pode ter chegado lá uma carga de inflamáveis, ninguém sabia onde colocar e colocou bem aonde você está fazendo a solda, ou o corte com óxido acetileno. Então você não sabe o que aconteceu naquele local depois que você foi embora com a sua equipe. Por isso que é importante todo dia, para você liberar uma atividade dessa, você ir no local verificar se o cenário está conforme aí os outros dias anteriores, tá? O trabalho a quente, ele tem que ser executado por trabalhador capacitado, e aí a NR fala lá no seu anexo 1, no item 4, não coloquei aqui porque quem tem que saber isso daí é o técnico de segurança, para poder fazer a liberação das atividades, pessoal. Esse aqui é um treinamento focado para os trabalhadores, tá? Então, na parte de treinamento e capacitação, você vai lá no anexo e aí você tem lá todos os treinamentos que o funcionário tem que ter de acordo com o NR para você poder liberar essa atividade, tá? Proteção contra incêndio. Então, a NR ela fala que você precisa instalar uma proteção física adequada contra o fogo, respingos de calor, fagulhas ou borras, de modo a você evitar o contato com os materiais combustíveis ou inflamáveis, bem como também providenciar a proteção das pessoas que estão circulando próximos ali, né? A gente normalmente faz uns biombos de material incombustível, né, para poder acompanhar essas atividades, para poder proteger ali a área onde está tendo essa projeção de partículas. Você tem a manta anti-chama também, que a gente usa, dependendo do tipo de atividade que você vai fazer. Tem vários equipamentos ali que você pode usar para poder fazer essa proteção, tá? E um ponto muito importante, né? Terminou a atividade, faz uma inspeção geral lá, para ver se não ficou nenhuma brasa acesa que possa provocar um incêndio aí na empresa. Isso é muito importante, tá? Outro ponto importante também que a norma fala é que dependendo da atividade, do local que você vai estar fazendo corte com óxido acetileno,
ou com solda, você vai estar ali eliminando gases tóxicos. Então você precisa providenciar também o quê? A renovação desse ar. Então às vezes, dependendo de onde você vai trabalhar, você vai precisar colocar exaustor para um sugando o ar, o outro inflando, fazendo uma troca ali, né, dessa atmosfera ali, né, desse ambiente. Tá, isso daí é muito importante. Aonde que vai estar essa informação? Na PR. Por isso que quando você vai abrir uma PT, você precisa ler a PR para ver, porque qual que é o momento de levantar todos esses riscos aí? Quando você está elaborando a PR. E aí você coloca todos os riscos para você já ter uma ideia na hora de você liberar a PT. E se você encontrar um risco que não está na PR, para-se a atividade e vai ter que refazer a PR, né, e refazer toda essa documentação de campo, tá? É assim que funciona. Dentro do cilindro de oxacetileno, pessoal, a gente tem aqui, ó, é proibida a instalação de adaptadores, tá, entre o cilindro e o regulador de pressão, que é esse daí. A função principal dele é controlar a pressão do gás, tá? Então ele vai reduzir a pressão do gás que vem do cilindro para a pressão de trabalho do maçarico, mantendo aí constante essa pressão durante toda a operação. Tá? Outro ponto importante, isso aqui é o desenho do maçarico, tá? Para quem não conhece, tá? E aqui a descrição dele. No caso do equipamento de oxacetileno, pessoal, você precisa colocar um dispositivo contra o retrocesso da chama na alimentação da mangueira e do maçarico. Então a gente coloca aqui, ó, tá? Na saída aqui do regulador de pressão aqui, ó, e a gente coloca antes de chegar na caneta essas válvulazinhas aqui, ó. Caso haja um corte na mangueira, que acho que pegue fogo, né, ele vai ali derreter e fechar, não vai deixar o fogo passar ali para dentro do cilindro, ele vai fazer o corte, né, do fluxo de gás, tá? Então a gente sempre verifica isso daqui, se foram instalados as válvulas anti-retrocesso de chama, tanto na saída da caneta aqui, como do cilindro, depois do regulador de pressão, é muito importante que você verifique isso daí também, tá? Referente aqui, tá, ao circuito de gás, então o que você vai observar? A inspeção antes do início do trabalho, de modo a assegurar a ausência de vazamento, pessoal, tá? As mangueiras dos equipamentos de oxacetileno, ela obedece um código aí fixo de cores, acetileno vermelho, oxigênio verde, tá? As conexões de oxigênio são de rosca direta, sentido horário, e as de acetileno, sentido anti-horário. Somente é permitido emendar as mangueiras por meio aí de um uso de conector. Beleza, galera? Então fiquem espertos aí. Esse é um dos equipamentos mais perigosos que a gente tem na área da construção civil, junto com a esmerilhadeira, né, a famosa lixadeira, na minha opinião, tá? Os cilindros de gás, pessoal, eles devem ser mantidos em posição vertical, fixados e distantes de chamas, fontes de centelhamento, calor e produtos inflamáveis, transportados na posição vertical com capacete rosqueado por meio de equipamentos apropriados, devidamente fixados, evitando as colisões. Então a gente sempre pede carrinho, e às vezes você já pode até pedir para o seu soldador fazer um suportezinho, colocar um extintorzinho de 4 kg que acompanhe o carrinho do oxacetileno. Isso aí a gente pede muito também, tá? E quando inoperante, vazios mantidos com as válvulas fechadas e guardados com o protetor de válvulas, é o capacete. Isso é muito importante, galera, tá? Eu canso de ver em obra o cara chegar com massa de oxacetileno sem o carrinho, amarrando o cilindro numa grade. Cara, isso não existe, tá? Precisa vir no carrinho e já pede para soldar um suportezinho para colocar o extintor, e aí o extintor já acompanha também o carrinho, tá? Os cilindros com os gases, pessoal, tá? O oxigênio ele é condicionado em cilindros metálicos de alta pressão, tá? 200 bares aí, pintados na cor preta. E o acetileno aí, por ser um gás instável, ele vem dissolvido em acetona, pessoal, tá? E acondicionado em cilindros metálicos pintados na cor bordeaux. Eu não sei, eu não me lembro exatamente onde eu vi essa informação, pessoal, tá? Foi no manual do Corpo de Bombeiros, se eu não me engano, que o cilindro de acetileno, não sei se ainda é assim, tá? O cilindro de acetileno, ele tem como se fosse uma colmeia por dentro, onde está a acetona, que vai estabilizar o acetileno, porque ele é um gás instável. Se você der uma pancada nesse cilindro que amasse, há o risco de romper essas fibras dentro do cilindro e a acetona ela ir para o fundo, e o gás ele começa a entrar numa reação química ali, o acetileno, que ele pode explodir após, se eu não me engano, até 24 horas depois da pancada que danificou o casco. Então normalmente quando acontecia uma pancada de danificar o casco,
pessoal ou mergulhava esse tambor em água, ali, ou enterrava ele em areia e deixava ele numa área bem isolada ali, umas 48 horas para certificar que isso não aconteceu. Eu lembro que eu vi essa informação, mas eu não lembro de onde que eu vi isso. E nem sei se ainda é assim. Mas fica aí uma dica para você dar uma pesquisada sobre isso. Se alguém manja dessa parte aí, quiser colocar nos comentários também para compartilhar essa informação. Mas eu lembro que eu li isso em algum material do Corpo de Bombeiros, inclusive tinha lá a foto do bombeiro mergulhando e isolando o cilindro que recebeu a pancada. Mas fica a dica para vocês aí, caso aconteça um acidente com esse cilindro de acetileno, que amassou bem o casco, que vocês isolem ele numa área ali, deixem ele ali umas 48 horas isolado, às vezes até enterrado ali com areia, para ver se pode vir a explodir aí o caso. Eu lembro que eu vi isso, não lembro aonde, mas eu vi essa informação. Tá? Eu lembrei disso aí agora, aqui no meio do treinamento, e aí achei legal compartilhar com vocês. Referente à parte de equipamentos elétricos, pessoal, os equipamentos elétricos e seus acessórios devem ser aterrados a um ponto seguro de aterramento e instalados de acordo com a instrução do fabricante. Uma não conformidade muito comum em obra é você encontrar a bitoneira sem aterramento. E eu já conheci um diretor financeiro que perdeu a primariedade dele por ser condenado, né, por um menino ter morrido dentro da empresa manuseando uma bitoneira porque tomou uma descarga elétrica e a bitoneira não estava aterrada. E esse diretor respondia pela empresa e ele respondeu aí por homicídio. Então tomem cuidado com isso daí, tá? Porque se tiver um técnico de segurança na obra e você está com uma bitoneira sem aterramento e você não comunicou, não exigiu o aterramento, você não tem provas que você suspendeu a atividade, cara, você pode responder por um acidente grave e isso acontecer, tá? A gente não está nas empresas e nas obras para colocar arma na cabeça de ninguém para fazer o que tem que ser feito. Nós estamos lá para orientar. Se a empresa vai ou não acatar as nossas orientações, é um problema dela. Nosso papel é comunicar, registrar e solicitar as adequações. Se ela não fez, quem vai ser responsável pela empresa vai assumir o risco aí de acontecer um acidente, tá? Pessoal, a NR34, ela traz também trabalhos em altura, né? Referente aos trabalhos em altura, pessoal, tá? As medidas de proteção contra a queda de altura devem atender aí a NR35, tá? Não tem muito que fugir disso, né? Não tem nada específico aqui na NR34. A gente vai seguir o que está na NR35, tá? Mas ele coloca alguns pontos importantes aqui, ó. Na execução do trabalho em altura, tem que tomar as seguintes providências: isolamento e sinalização de toda a área de serviço antes do início das atividades, adoção de medidas para evitar a queda de ferramentas e materiais, inclusive no caso de paralisação dos trabalhos, desenergização, bloqueio e etiquetagem de toda a instalação elétrica nas proximidades do serviço, instalação de proteção de barreiras que evite contato acidental com instalações elétricas aéreas, conforme o procedimento da concessionária local, na inviabilidade técnica de sua desenergização, interrupção imediata do trabalho em altura, caso a iluminação ou seja insuficiente, ou ali as condições meteorológicas ali, começou a chover, garoar, muito vento, trovão. Então, pessoal, basicamente é o que está na NR35, tá? Então não tem muito que falar. Nessa parte aqui, se o cara vai trabalhar em altura, ele tem que ter o treinamento de NR35 também. Esse aqui não substitui a NR35. Referente a escadas, rampas e passarelas, né? Para a construção de escadas, rampas e passarelas, deve ser utilizado madeira seca de boa qualidade, que não apresente nós e rachaduras, que possam comprometer aí a sua resistência, sendo vedado o uso de pintura para cobrir as imperfeições. Às vezes você olha assim, pô, Fabiano, mas escadas de madeira, cara, dependendo da obra, você ainda vai conseguir encontrar, tá? Não é tão comum mais, mas tem. É proibida a utilização de escadas de mão com montante único, junto às redes e equipamentos elétricos desprotegidos. Tá? As escadas de mão devem ser dimensionadas com até 7 metros de extensão e espaçamento uniforme entre os degraus, variando entre 20 e 5,30 centímetros. Ser instalada de forma a ultrapassar pelo menos 1 metro o piso superior. Ser fixada nos pisos inferior e superior ou possuir dispositivo que impeça aí o escorregamento da escada. Possuir degraus antiderrapantes, ser apoiados em piso resistente, tá?
As escadas de abrir têm que ser rígidas, estáveis e possuir dispositivos que as mantenham com abertura constante e comprimento máximo de 6 metros quando fechadas, tá? As escadas extensivas têm que possuir dispositivo limitador de curso, colocado no quarto vão a contar aí da catraca, ou caso não haja o limitador do curso, deve permitir aí uma sobreposição de no mínimo 1 metro quando estendidas, né? E aí eu passo vários exemplos de atos inseguros com escadas, tem uma diversidade de imagens aí no Google que vocês podem pegar, tá? Referente a plataformas elevatórias, pessoal, tá? Os manuais de orientação do fabricante tem que estar em língua portuguesa, tem que estar à disposição do estabelecimento. As plataformas elevatórias têm que ser operadas por trabalhador capacitado. No certificado tem que estar especificando o modelo da máquina, tá? O profissional de segurança do trabalho que foi responsável pelo treinamento, tá? E pessoal, isso aqui é muito triste. Eu vejo empresas alugando plataforma, chega lá, o cara é o motorista que veio trazer a plataforma, reúne o cara, explica como que a plataforma funciona ali em meia hora, emite o certificado e pronto, as empresas aceitam. Pessoal, isso é um absurdo, cara. Um treinamento de operador de plataforma tem toda a parte teórica, tem legislação, é dado em sala de aula, depois vai para a parte prática. Não existe treinamento de 30 minutos, 1 hora. Aí você pega certificado, o cara coloca o RG, porque nem informação técnica o cara tem. Ah, mas o cara manja tudo da plataforma. Tá, mas o curso tem que ter a responsabilidade de um cara de segurança ali, um engenheiro, um técnico. E você vê certificado ali assinado pelo João da esquina e coloca o RG do cara e o cara fala que ele é instrutor, entendeu? Não tem informação técnica nenhuma e as empresas aceitam. Mais triste, né? A área sobre as plataformas de trabalho deve ser devidamente sinalizada, delimitada, sendo proibida a circulação de trabalhos dentro daquele espaço, tá, pessoal? As plataformas elas têm que ter sinalização sonora, acionada automaticamente durante a subida e a descida, botão de parada de emergência no painel de comando, dispositivos de segurança que garantam o perfeito nivelamento do ponto de trabalho, que não pode exceder a inclinação máxima indicada pelo fabricante. Normalmente até a plataforma trava se ela tem uma inclinação maior ali do que ela foi projetada, tá? Tudo isso daí são medidas de proteção. Até tem um treinamentozinho aí de plataforma elevatória no canal também, tá? Pessoal, acesso por corda, tá? Na execução das atividades com acesso por cordas tem que ser utilizados procedimentos técnicos de escalada industrial. Não é aquele treinamentozinho de NR35 básico não, pessoal, tá? É treinamento de alpinismo industrial, é outra certificação, tá? A empresa responsável pelo serviço e a equipe de trabalhadores têm que ser certificados. A equipe de trabalho tem que ser capacitada para resgate em altura, composta por pelo menos 3 pessoas, sendo um supervisor. Para cada local de trabalho tem que haver um plano de autorresgate e resgate dos profissionais, o que a gente não vê nas empresas. Nenhuma empresa tem sistema de resgate pronto se der um acidente ali em altura ou um espaço confinado, embora as normas peçam. Dificilmente você vê, tá? Essas informações de resgate, pessoal, tem que estar na APR. Se você vai ter uma atividade de acesso por corda, a APR tem que estar discriminando lá também como que vai ser o resgate, quais são os equipamentos que serão utilizados no caso de acontecer um acidente. Tem que estar na APR. A APR não é um documento que você vai fazer em 10 minutos. Tem APR que demora aí 1 dia para você fazer, tá? Durante a execução da atividade, o trabalhador deve estar conectado a pelo menos 2 pontos de ancoragem, tá? Tem que ser utilizados equipamentos e cordas que sejam certificados em conformidade com as normas nacionais. O trabalho de acesso por corda deve ser interrompido caso esteja iluminação deficiente, condições meteorológicas adversas, chuva, raio, vento muito forte, acima de 40 km por hora, tá? Eu vejo empresa vindo com corda de sisal para fazer linha de vida. Eu vejo, cara, tem cada absurdo na construção civil, galera. Você precisa, na hora que você for liberar uma atividade de acesso por corda, né, verificar a documentação desses trabalhadores, obviamente, isso aí vem antes, né, até para eles fazerem a integração para poder entrar na sua empresa. E você tem que fazer uma inspeção em todos os equipamentos, nos mosquetões, nos cintos, trava-queda, talabarte, cordas, cabos. Você vai fazer uma inspeção completa em tudo para verificar aí se tudo está conforme, se tudo está correndo aí como tem que ser feito para você poder liberar essa atividade de trabalho, tá?
Pessoal, referente às atividades de pintura, tá? Na realização de serviços de pintura, tem que ser observadas aí as medidas. Designar somente trabalhador capacitado, emitir APT, impedir a realização de trabalhos incompatíveis, né, nas adjacências. Às vezes o cara está pintando com compressor com tinta à base de solvente. Você não pode liberar uma atividade de solda, por exemplo, ou que produza centelhas do lado de uma atividade de pintura com compressor com tinta à base de solvente, ou com tinta à base de solvente que seja, tá? Demarcar e sinalizar e isolar a área de trabalho, utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão com cabo de alimentação elétrica sem emendas para pintura em espaço confinado, por exemplo com pistola pneumática, aterrar a bomba do sistema de pistola automática, tá? Tem que ser implantadas também as recomendações da FISP, que muita gente vai liberar uma atividade de pintura. Cara, qual é a primeira coisa que você tem que fazer também? Lá quando você está elaborando a PR, você precisa pedir a FISP das tintas que vão ser utilizadas, porque se tiver um risco químico ali, dependendo da composição da tinta, você vai ter que entrar com essa informação na PR também. Então a FISP você tem que ser solicitado até antes de começar a atividade, tá? É proibido consumir alimentos, pessoal, ou portar materiais capazes de gerar centelha, fagulha ou chama na área de pintura. Eu já vi acidente com um thinner, né, solvente na tinta ali, o cara fumando, e acaba acontecendo um acidente. Até em balancinho, eu já vi uma explosão ali do ambiente, porque o cara colocou ali um recipiente ali com, acho que era thinner ou era barrais, não sei o que era, e tava muito calor, o cara tava no balancinho fumando, explodiu. Aconteceu um acidente. Deve ser providenciado também a renovação de ar para eliminar os gases, os vapores durante o serviço de pintura. Dependendo de onde você está trabalhando ali, se você estiver no ambiente confinado, você vai ter que fazer isso aí, cara, tá? Para eliminar a concentração de gás aí, né, nesse ambiente. Então vocês têm que dar uma olhada nisso daí também. Por isso que você precisa fazer uma avaliação completa aí no local de trabalho, tá? Quando a concentração de contaminantes for igual ou superior a 10% do limite inferior de explosividade, aí esse trabalho tem que ser interrompido. Se você tiver tinta com solvente, você pode colocar aí o detector de gás, o oxo-explosímetro, para fazer o monitoramento desse ambiente, tá? Referente a espaço confinado, pessoal, NR33, cara, tá? Eu nem coloquei itens aqui porque a NR33 já é bem completa, já é para isso, então não vou ficar sendo repetitivo aqui. Referente à higiene e proteção do trabalhador. Então tem que ser fornecido ao trabalhador armário individual duplo, de forma que o compartimento estabeleça rigorosamente o isolamento das roupas de uso comum e as de trabalho. Então você não pode colocar tudo no mesmo armário, tá? E a higienização e substituição das vestimentas de trabalho tem que ser realizada diariamente, ou havendo impossibilidade, tem que ser fornecida a vestimenta de material descartável para esses funcionários. Beleza, galera? Bom, esse aqui é o segundo vídeo. Eu vou parando por aqui porque eu vou entrar no tema de movimentação de cargas, e aí eu vou entrar com um checklist de cargas e içamento e eu vou falar bastante sobre ele. Então eu vou encerrar aqui, galera, a nossa segunda aula do curso de NR34 nesse slide, e aí depois eu finalizo com o último vídeo, já entrando na parte de movimentação de carga e o checklist de içamento. Beleza? Pessoal, se você gostou, está gostando do treinamento, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, no YouTube, beleza? Se você achou algum ponto interessante, quer compartilhar alguma história, coloca nos comentários aí, para a gente conseguir, né, compartilhar conhecimentos aí. Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui então. Fique com Deus e esperem aí o terceiro vídeo, que está muito legal o treinamento. Fui!